Vamos abrir a palavra de Deus. São agora 10 horas da manhã. Temos um momento ápice para darmos prioridade ao estudo, ao ensino, ao crescimento espiritual. A mensagem transformadora e a resistência humana. Nós vamos ver a narrativa de um povo que foi da admiração à fúria por causa do confronto com a verdade divina. Lucas capítulo 4, versículos 14 a 19. Diz assim a palavra de Deus: Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia. E diz que a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Havia a permissão para rabinos ou eruditos assim fazer. E ali Jesus, o mestre, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Você sabe o que é espetacular? É que ele estava lendo a passagem e ele era o cumprimento dessa passagem. Vamos orar a Deus, amados irmãos. Vamos pedir graça, Senhor Jesus. Obrigado, Deus, pelo amparo do Espírito, o Paracleto, aquele que nos assiste em nossa fraqueza, aquele que compreende que não sabemos orar como convém, aquele que enche nossos corações e fortalece a nossa alma, nos levando a dar passos no Espírito e não na carne. Ó Pai, o pendor do Espírito dá para a vida e para a paz. É a pregação da restauração, da libertação dos cativos, da cura dos enfermos, da salvação dos perdidos. Pai, a tua palavra é profética e não pode voltar dia. Há poder na palavra. Portanto, que nesta manhã, como uma flecha poderosa, não atirada por homens, mas o Espírito Santo direcionando, alcance corações, mentes, almas e transforme vidas, aqui presenciais, em qualquer lugar pela internet. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, e o povo amado de Deus diga amém e amém. Louvado seja. Obrigado, amados, em nome de Jesus. Família amada, povo santo de Deus, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós estamos no ponto de partida do ministério de Jesus. Estamos no que seria, nas leis, estamos no caput, estamos na cabeça, num ponto de partida para o seu ministério público, onde Jesus foi batizado e assim se identificou com aqueles a quem ele salvaria. Porque o batismo de João
foi um batismo para arrependimento. E nós sabemos que o nosso Senhor Jesus não tinha pecados para se arrepender, mas Ele veio para salvar pecadores, não é verdade? Então Jesus estava naquele batismo se identificando conosco, estava cumprindo toda a justiça. Ele veio para nos resgatar, louvado seja o nome do Senhor. Naquele momento Jesus foi também ungido pelo Espírito Santo. Diz que o Espírito em forma corpórea de pomba desceu. Então ali havia a unção do Espírito Santo. Jesus precisou, como homem, receber a unção, derramar o poder do Espírito Santo sobre a vida dele. E assim eu recebo na minha vida também, amado irmão, que nós não estejamos aqui como pedaços de carne ambulantes, não é verdade? Mas que seja a unção do Espírito Santo na tua vida, seja o poder do Espírito Santo. Nós andamos do Espírito e damos o fruto do Espírito Santo, que é o amor, a alegria, a paz, o perdão, a misericórdia. Olha que quando se vive no fruto do Espírito, maior parte dos problemas somem e vão embora, não é verdade? Então que esse fruto brote tremendamente na tua casa, amado, no teu local de trabalho, que a tua alma seja agora refrigerada pela paz de Deus que excede todo o entendimento, que a tua consciência agora seja remetida a Deus, lembrando você que você não é uma casa vazia, que você não é uma casa abandonada, que a tua casa está cheia do Espírito Santo, transbordando da graça de Deus. E ali nesses eventos que se deram com Jesus, Jesus estava em oração. O evangelista Lucas é o único que faz referência a esta verdade. Diz que Jesus estava orando naquele momento, ou seja, não foi um ato isolado, não foi um momento de formalidade. Jesus estava em comunhão absoluta com o Pai, no momento caput, no momento inicial, primordial, pivotal do seu ministério, dizendo: Pai, eu entrego aqui esse momento nas mãos do Senhor. Estava orando, estava em comunhão com Deus. Você sabe que é de extrema importância para os amados, para a igreja, para as ovelhas, para o teu local de trabalho, amado, não inicie nada antes de orar a Deus. Você saiu da rua para trabalhar, você está no teu escritório, onde você estiver, que esteja antes de você a presença e a graça de Deus abençoando, derramando sabedoria na nossa mente. Lucas diz que Deus nos dará boca e sabedoria, que o mundo não poderá resistir, todos quantos se vos opuserem. É o poder e a unção do Espírito Santo que se manifesta em oração. Então Jesus é modelo para nós, inclusive acerca da centralidade da oração diariamente. Todos os dias nós somos chamados a orar a Deus, amado. E eu declaro em nome de Jesus que nós cresçamos em intimidade com Deus. Hoje eu estava fazendo uma lista às 4 da manhã de propósitos com Deus para uma vida, sabe, uma mentalidade desbloqueada, sabe? Funciona parecido como na questão linguística. Para aprender uma segunda língua é muito difícil, muito difícil. Mas quando a pessoa aprende uma segunda língua, a terceira, a quarta, a quinta, é mais fácil, porque o cérebro foi desbloqueado. Então, amado, desbloquear a vida, desbloquear os pensamentos, ser canal, não ter nenhuma artéria aí espiritual entupida, gerando AVC, na verdade infarto miocárdio, que você esteja aí com o canal da tua vida liberado, desbloqueado em oração. Você sabe que existem pesquisas que mostram que quem tem vida de oração, até o formato do cérebro muda. É tão poderoso que mexe na estrutura do cerebral. Da mesma forma, a meditação bíblica, a ansiedade cai
tremendamente quando você lê a Bíblia todos os dias. Sentimento de solidão cai em mais de 70% quando você lê a Bíblia todos os dias. Sentimento de pertencimento e de significados para a vida retornam quando você lê a Bíblia todos os dias. Diga glória a Deus por isso. E são frutos, inclusive, de pesquisas científicas que mostram a importância. De igual forma, a prática de exercícios físicos são muito importantes. Ao aprendizado de novas línguas, ou seja, Deus vai transformar a minha e a tua vida todos os dias à imagem e à semelhança do Senhor. Você está disposto a aceitar o desafio de se tornar cada dia uma pessoa melhor, transformada, poderosa, ungida pelo Espírito Santo? Que 2026, 27, 28 e 29, amado, até Jesus voltar, enquanto você estiver nessa terra, você será cada dia mais parecido com o Mestre Jesus, ao ponto das pessoas olharem e dizer assim: eu vejo Jesus na tua vida. Está se lembrando da passagem de Pedro, quando os religiosos disseram: não pode pregar nesse nome aí, já matamos ele, agora estão pregando no nome dele. E aí Pedro foi lá, pregou mais ainda, pregaram, e aí foram chamados de novo: a gente não mandou vocês não pregarem. E Pedro, na cara de todo mundo, disse assim: antes importa agradar a Deus do que aos homens. E a unção sobre Pedro era tão grande que aqueles homens disseram assim: não podemos negar que estes estiveram com Jesus. Eles sabiam quem era Jesus. O mundo espiritual sabe quem é Jesus, e a unção de Jesus na tua vida vai mostrar isso para esse mundo, amado. Então, amado, ele é modelo para nós. Diga: Jesus é modelo para a minha vida. Eu quero crescer à medida, a estatura e a plenitude de Cristo nesta terra. Então veja o que aos Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16, ele diz: tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande e sumo sacerdote que penetrou os céus, ele diz: já que você tem Jesus como teu sumo sacerdote que intercede por você, já que você tem, conservemos firmes a nossa confissão. Então mantenha firme agora aí a tua confissão, amado. Diga assim: eu sei em quem eu tenho crido. Diga mais, diga: o meu Deus é maior do que aquele que está neste mundo. Mais um pouquinho, diga assim: eu sei que eu sou considerado ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas, porém, sou mais do que vencedor. O mundo vai tentar mostrar diferente, mas você vai manter firme a tua confissão. Afinal, você tem um sumo sacerdote que é Jesus. Aí ele diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, olha aí a oração, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha aí, amado, nos teus momentos de luta vai ter um socorro de Deus na tua vida, vai ter uma graça de Deus na tua vida. Que esta semana seja uma boa oportunidade para ver graça na tua vida. Haverá graça, irmã Marilene, na tua vida, sobre a cama do hospital, da operação. Graças a Deus pela graça que houve sobre a irmã Socorro, que passou por uma grande cirurgia. Graças a Deus que houve graça sobre a nossa pastora, quando teve 2 dias internadas com arritmia. Graças a Deus pelo socorro bem presente para as horas de tribulação. O nosso point é junto ao trono da graça. O nosso point é junto ao Senhor. E às vezes, e isso aqui é absolutamente certo, há tantos livramentos que ocorrem que nós nem tomamos ciência.
Porque nós estamos diante de um sumo sacerdote que conhece as nossas fraquezas. Ou seja, amada, à medida, vocês vejam, quando uma pessoa está frágil, se normalmente médicos e pessoas que trabalham em hospital lidam com pessoas ali na sua fragilidade, normalmente a pessoa está mais sensível, está mais dependente, sabe, está absolutamente frágil. A Bíblia diz que Jesus sabe toda a tentação que nós passamos, conhece a nossa fraqueza, por isso nós temos uma fortaleza no Senhor, amado. Nós não somos fracos desse mundo, por quê? Porque nós temos um Deus que é poderoso. Eu declaro essa força toda poderosa na tua vida, amado. Declara para o teu irmão a força poderosa de Deus na tua vida, no teu coração, na tua alma, o poder do Espírito Santo, que haja socorro na tua vida, que haja libertação sobre a tua casa, que haja graça de Deus sobre todas as coisas. Você não está sozinho. O sumo sacerdote está com você, amado. Então Jesus, como modelo da nossa vida, no momento caput do ministério, no início, ponto de partida, para o ministério público, Jesus, do nosso modelo, estava diante do trono da graça de Deus. Você já considerou o quanto é importante começar bem as coisas? Às vezes o ditado popular diz: comecei com o pé direito. Só é um ditado, não estou dizendo que isso daqui não estou misturando, é heresia não. É um ditado. Comecei com o pé direito. O que a pessoa quer dizer? Quer dizer que começou bem. Não é verdade? Ou seja, a importância de começar as coisas bem. Às vezes, começar uma coisa ruim, de uma forma errada, dita todo o restante. E às vezes aquela mesma pessoa é uma pessoa muito agradável, dependendo da forma como as coisas começam. Mas também pode ser uma pessoa muito desagradável, dependendo como as coisas começam. Então eu declaro, amado, a graça de Deus em todos os começos da tua vida. Que haja aí nesse momento pivotal, em cada dia de trabalho da tua jornada, para que você, ao retornar para a tua casa, ao fim de cada dia, você volte cheio da graça de Deus. Às vezes poderá estar cansado fisicamente, mas estará debaixo da graça, porque o dia que você passou foi um dia cheio da glória de Deus, cheio da bênção do Senhor e da presença do Espírito Santo. Então, agora, um dos pontos cruciais e importantes desse texto é que Jesus não foi levado para o deserto pelo diabo. Jesus foi levado pelo deserto pelo Espírito de Deus. Foi o próprio Espírito que estava na condução da vida de Jesus. O mesmo Espírito que desceu e o batizou e ungiu, foi o Espírito que levou para o deserto. A palavra grega é peratzo. Peratzo tem dois significados. Um é testar. Ou seja, é o ponto positivo que é o lado, pela ótica de Deus. Jesus testa, ele prova. Jesus provou Abraão, não é verdade? Quando levou ele para o monte para oferecer Isaac. Jesus prova os nossos corações. Agora, a tentação não, a ninguém Deus tenta, porque Ele mesmo não pode ser tentado pelo mal. Mas essa palavra tentar também tem o significado do peirazo. E aí no deserto, Satanás se aproximou para tentar Jesus. E naquele deserto da tentação, Deus também estava no controle de todas as coisas. Amado, toda a nossa vida está debaixo dos olhos de Deus. Ele diz que os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Então veja Lucas 4, 1 a 4 e versículo 13. Ele diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. E durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Você veja, todo momento houve tentação. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais ele teve, claro, fome. Aí diz: disse-lhe então o diabo, aproveitando a fraqueza, a vulnerabilidade, o momento sensível de Jesus, seria, por exemplo, o nosso momento à flor da pele. Aí disse lá o diabo: se és filho de Deus,
manda que estas pedras, ou que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E Mateus lá completa, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí o versículo 13: passadas que foram as tentações de toda sorte, diz que apartou-se dele o diabo até um momento oportuno. Então, amado, primeiramente, durante o período desértico que Satanás estava tentando, Jesus brandiu o poder da espada do Espírito e avançou e venceu. Ele é modelo para nós. Às vezes nós temos vontade nos momentos de luta, de problema, você vê isso muito no trânsito, o cara, ele vai lá, te atravessa, aí você vê, essa sexta-feira eu saindo aqui da igreja, ali em cima, amados irmãos, na José Gino, desembargador Isidro com José Gino, o taxista estava não deixando eu sair da esquerda, ele estava não permitindo eu atravessar, porque ele iria subir, ou o morro, ou então iria entrar na colina, no Monte da Colina, no seminário onde eu fiz, então eu conheço muito bem o lugar. Então, já que ele não me deixou cortar pela esquerda, porque ele ia subir, eu vim para a direita, para cortar ele pela direita. Só que um casal aqui, já nas José Gino, fez sinal, ele saiu de lá para cá, sem ligar seta, sem nada. Chegou a bater aqui no meu pé, a moto fez assim, graças a Deus não quebrou nada, o tênis ficou todo sujo, está lá em casa agora, e aí naquela hora, aleluia! Deus seja louvado nas maiores alturas. E aí, como não aconteceu nada, eu fui embora, até para não dar margem, para não pecar depois. Porque depois que você desce, se o cara ainda vem falar uma gracinha, aí é mais tentação ainda, aí o diabo tenta uma, tenta duas, às vezes pode acabar deixando a carne florescer ali. Então, deixa eu ir embora. Aí fui embora, graças a Deus. Então, amado, momentos de luta, momentos de tentação, mas você responde com a palavra de Deus, amado. E eu declaro em nome de Jesus que nós já vencemos toda a tentação em nome de Jesus. Então diz que depois o diabo espera o melhor momento para tentá-lo de novo. Ou seja, ele está sempre tentando. E aí, chegamos ao versículo 14, que vamos adentrar e estudar ainda esse texto, porque Jesus retorna para a Galileia, a região onde ele foi criado. A fama de Jesus era tão grande que já o precedia. Haviam relatos na região da criação de Jesus, dos ensinos maravilhosos de Jesus, dos poderes de cura, na City of Jesus, na cidade de Jesus de Cafarnaum, onde eu tive a grande alegria e o prazer de estar por 2 vezes, um lugar onde Jesus efetuou grande parte das curas, grande parte dos textos neotestamentários estão ali por volta daquela região norte da Galileia. Então, os nazarenos queriam que Jesus operasse aqueles mesmos milagres, queria que Jesus fizesse tudo o que havia feito lá. Entretanto, havia um preconceito a respeito de Jesus, por quê? Porque o conheciam como filho de José. Esse é o filho de José, ele é o carpinteiro. Você sabe, amado, que às vezes um dos lugares difíceis de você plantar a semente da fé é dentro da própria parentela. Aqueles que conhecem, aqueles que isso, aqueles que aquilo, às vezes e isso é natural. Você percebe que às vezes a gente dá um conselho para alguém na família. Olha, você precisa trocar o óleo a cada 10 mil, troca o óleo do carro a cada 10 mil. A pessoa ouve, tá legal, beleza, e foi embora. Mas quando vem alguém de fora e diz assim, cara, você tem que trocar óleo. É mesmo, tem que trocar óleo, vou trocar mesmo o óleo, porque, cara, obrigado aí pela informação que você deu. Às vezes se valoriza mais o que as pessoas de fora dizem do que de dentro. Chegou a visita na minha casa, vou botar porcelana para servir. E para a família, bota aquele prato quebrado.
Então Jesus estava dentro desse espectro da onde ele foi criado. E veja lá os versículos 22 e 23 de Lucas 4. Diz assim: todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se falado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. Ou seja, havia um desprezo, havia um preconceito a respeito de Jesus. A familiaridade, tristemente, gerava esse desprezo. E o ministério ali se tornava difícil de aceitar que alguém tão comum quanto o filho do carpinteiro, José, que a gente conhece, viu aqui, cresceu junto com a gente, seja o Messias tão esperado. Amado, que muitas das vezes, da onde menos espera, Deus opera aí uma bênção na tua vida. Oh, Belém Efrata, será que alguma coisa pode sair de ti? Será que de Belém vem alguma coisa, meu amado, de um vilarejo de 500 pessoas, que não tinha nem projeção nenhuma, que nem documentos é citado? Será que de lá vem algum profeta? Pois é, meu amado, Lucas focaliza como Deus pega os marginalizados, os pequenos, os fracos, os desprezados, aqueles que não são, para dizer: sou eu, Deus, que estou fazendo essa obra. Ele pega um Gideão com 300 pessoas e mata lá milhares de midianitas para dizer: fui eu que fiz a obra tremenda. Ele pega um Moisés gago com problema de homilética para dizer: você vai falar a Faraó. Amado, Deus pode fazer da forma que Ele quiser. Ele é soberano. Ele é Deus, Ele é tremendo. Eu estava vendo o testemunho de um médico, um dos maiores oftalmologistas do mundo. E ele diz que ele era um ateu. E ele se converteu como? Ele se converteu durante seus estudos acadêmicos. Por quê? Porque existem mais células trabalhando a favor desse sentido da visão do que em todo o sistema e galáxias de estrelas. Você imagina que existem mais células trabalhando para você enxergar do que todas as estrelas da galáxia, do universo? E aí aquele homem disse: gente, como é que isso aqui pode ter sido fruto do acaso? Como é que isso daqui não foi um Deus soberano que fez? Como é que isso era do acaso? E aí um professor que era cristão chamou ele para almoçar, sentou com ele e disse assim: olha aquele carro ali. O que tem aquele carro? Pois é, você acha que aquele carro ali era um monte de lata velha e de repente se transformou naquele carro? Não. Qual é a diferença entre aquele carro e os nossos olhos? Os nossos olhos são muito mais complexos do que aquele carro. Pois é, se aquele carro não era um monte de lata velha e sozinho virou um carro lindo daquele, imagina se milhões e trilhões de células se tornariam essa visão que você tem, se não fosse um Deus soberano fazendo a obra. E naquele momento foi plantada a dúvida na mente daquele homem. E anos depois ele veio entender que o Deus soberano se chama Jesus Cristo. O filho do carpinteiro, o filho de José, essa pessoa tão comum para nós. Pois é, meu amado, é este Deus que faz a obra na tua vida e na minha vida também. O comum se transforma em extraordinário. Que você tenha uma semana comum, extraordinariamente abençoada. Comum, extraordinariamente feliz. Comum, extraordinariamente cheia da presença de Deus. Que o comum do tomar um sorvete de R$1,50 seja uma bênção na tua vida. Que o comum de beber uma água boa, geladinha nesse calor, seja uma bênção na tua vida. Que o comum de ter um colchão gostoso para dormir, deitar em casa, abrigado do frio lá de fora, seja uma bênção na tua vida, amado. Que o comum de ter irmãos em Cristo Jesus e toda uma história cristã de séculos que mostram a presença de Deus conduzindo seu povo ao longo dos séculos, fortaleça a tua fé de tal maneira que você diga, como disseram os nossos antecessores: Cristo em nós é a esperança da glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, Jesus agora está ungido.
Espírito Santo desceu, o ministério público está começando, a sua fama já se espalha, e na sinagoga ele declara o propósito da sua vida. Um evento que não era isolado, era o verdadeiro manifesto da sua missão. Jesus estava declarando de forma radical, diante de pessoas que aguardavam por séculos a vinda do Messias. Pessoas que desde Moisés, os profetas e os exílios estavam aguardando o Messias. E é perante essas pessoas que um homem comum, filho de José o carpinteiro, de forma radical e poderosa, oferece um texto da libertação, o texto do profeta Isaías. E ali naquele momento de libertação e poder e manifestação histórica, também vai acontecer o retrato da resistência humana diante da verdade divina. Nós não somos melhores que os nazarenos. Quantas vezes resistimos à palavra? Quantas vezes resistimos à verdade de Deus? Quantas vezes resistimos, amado, uma das coisas mais difíceis, pelo menos na minha experiência pessoal, mais difíceis de se estabelecer, é uma vida regular de oração. Parece fácil, é só orar, é só dobrar o joelhinho, é só separar o momento, mas é algo trabalhoso, a gente esquece, a gente deixa para depois, a gente vai com o dia a dia, igual a Marta, parada. Então, amados, é a resistência. Veja texto corroborando em livro de João 31, João 8, 31 a 37, 56, 59. Veja essa questão da verdade divina, o confronto e a resistência, como ocorre. Diz o texto que disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu recebo. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Olha isso, ouça o aspecto religioso dessas pessoas. Somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como é que dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, ele fica para sempre. Quem é filho de Deus aí, amado? Quem recebeu Jesus na sua vida, amado? A verdade libertou você, Jesus alcançou a tua vida, você foi transformado pelo poder de Deus. Então você vai permanecer para sempre diante do Senhor. Aí diz o versículo 36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos ler juntos de novo esse versículo. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse é o poder do Filho. Esse é o poder de Jesus. Mas você veja que eles tinham uma base teológica forte. Eles tinham uma base teológica milenar. Olha, nós somos filhos de Abraão. Como é que o Senhor está dizendo aí, sereis livres? Você imagina Jesus lendo na sinagoga, os judeus dizendo que ele é o Messias, que a palavra se cumpriu, que ele é o ungido do Espírito, que é o texto principal desta manhã. Aí ele diz, versículo 56, ele assim: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia e regozijou. Viu-o e regozijou-se. Entendemos que lá em Gênesis 14, quando diz o anjo do Senhor, era a própria personificação de Deus.
não era apenas um anjo comum, era o anjo do Senhor. Aí ele diz, versículo 57, perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos, e você viu Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Santo é o santo nome de Jesus. Então, o que fizeram? Ô Jesus, então vamos tentar aqui. O Senhor, antes de Abraão, eu sou, a mesma expressão em Yud Reva Virê, que Deus falou para Moisés falar lá diante do faraó, eu sou, diga que o eu sou. José carpinteiro, Jesus, tem 50 anos, amém, eu creio nisso. Vamos sentar aqui, vamos comemorar a presença do Deus poderoso, Messias tão esperado. Foi isso? Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então essa é a tensão que existe. Quando a verdade divina nos alcança, ela nos confronta. Estávamos conversando isso agora mesmo, o presbítero Jorge e eu no gabinete, falando sobre essas pessoas quando perseguem. E o amado ora, Senhor, nós somos tão ignorantes, nós somos tão colocando-se nesse meio, porque de fato nós somos assim. Nós somos seres carnais, nós resistimos. Vós que sois maus, diz a palavra, sabeis da bondade de vossos filhos. Ou seja, nós temos uma carne que resiste à verdade de Deus. Então, a narrativa do retorno de Jesus a Nazaré, seu lugar de criação, nos dá entendimento não só de quem é Jesus, o Messias verdadeiro, cumprimento da profecia de Isaías, mas também nos dá entendimento como nós respondemos a esta mensagem transformadora. Como é que os judeus aqui em João 8 responderam? Pegando pedra. Como é que os judeus responderam em Lucas capítulo 4 em Nazaré? Então, como é que nós temos respondido a palavra? Na oração, na meditação bíblica, no testemunho pessoal, no casamento. Como é que é você como esposa? Como é você como marido? Ou você pensa que Jesus é só uma janelinha que a gente abre no domingo, entra na janelinha, estou aqui no culto, acabou o culto, abre a janelinha, deixa eu sair de novo, agora sou eu secular no mundo. Amado, Jesus é até você dá a oferta do do cominho, das menores coisas, seja no vosso comer ou beber, que são as necessidades básicas. Cristo Jesus é a razão de todas as coisas, amado, em nossas vidas. Então, é assim que nós devemos analisar a proposta desta mensagem, saber como respondemos a esta mensagem. Então Jesus está, não esqueça isso, não perca de visão, inaugurando a sua missão messiânica de libertação, de salvação das pessoas de forma universal. Ele está desafiando a exclusividade religiosa e os preconceitos daqueles homens, o que levou a uma violenta rejeição pelos seus próprios conterrâneos de Nazaré, onde foi criado, e assim o texto revela a amplitude irrestrita da graça de Deus para todos aqueles que creem. Foi para isso que Jesus veio. Ele destruiu as obras de Satanás. E o coração, quando se abre para Jesus, Jesus transforma esta vida. Lucas 4, 18 e 19 diz a palavra, olha aí, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então este manifesto messiânico, esta declaração da sua missão diante daquele público, é o que estava ocorrendo. Sabendo nós que o culto na sinagoga era o cerne da vida religiosa judaica, e ali no centro nervoso
que tudo acontecia, Jesus recebe o rolo do profeta Isaías e lê o capítulo 61. A expressão ano aceitável do Senhor remete-nos a Levítico capítulo 25, que se referia ao ano do jubileu, que era um ano de profunda restauração social. Eliardo, projeta aí para a gente, filho, tem aquela frase? Coloca para a gente. Era um período de restauração social, era um período de reestruturação da vida, havia perdão de dívidas, havia perdão de coisas feitas. Olha lá, veja assim, ocorria a cada 50 anos e era um ano de grande significado, celebração. Esse é o ano do jubileu, o ano aceitável para o povo de Israel, instituído em Levítico 25. O que o jubileu representava e o que acontecia nesse ano? Próximo. Libertação de escravos. Todos os escravos hebreus que deveriam ser libertados e retornar às suas famílias. Havia restituição de terras. As terras que haviam sido vendidas ou perdidas devido a dívidas ou dificuldades financeiras deveriam ser devolvidas aos seus proprietários originais ou às suas famílias. E isso garantia que a terra permanecesse na herança familiar, conforme a divisão original das tribos. Você lembra lá da história do rei Acabe? Foi isso daqui. Descanso da terra. A terra não deveria ser cultivada, semeada ou colhida. Era um ano sabático, estendido, no qual a provisão de Deus viria do que a terra produzisse espontaneamente ou do que eles armazenassem do ano anterior. Havia perdão de dívidas. Amém, esse é um ano sabático aqui nesse país. Teve irmão recebendo essa palavra aí, no íntimo da sua vida, Pai. Oh, Deus maravilhoso. Perdão de dívidas, Senhor. Toca nos corações desse país aí. Enfim, os banqueiros. Aí diz, então o jubileu era um lembrete da soberania de Deus sobre a terra e o seu povo, promovendo justiça social, igualdade e prevenção da acumulação excessiva de riqueza e poder por parte de alguns em detrimento do outros. Note, apenas digno de nota, que não está falando nada com capitalismo, onde a pessoa pode trabalhar e prosperar e dar muito emprego para muita gente, e graças a Deus por causa disso. Aqui era sistema de escravidão. Eu te faço ser meu escravo, só te dou pão e mortadela para comer, te dou mais nada, e eu fico rico em cima da tua doença. É isso que ele está falando. Está combatendo a escravidão. Era um tempo de restauração, de reconciliação e retorno à ordem divinamente estabelecida. Então Jesus está dizendo assim: o ano do jubileu espiritual chegou. Eu vou restaurar as vossas famílias, eu vou restaurar as vossas almas. A dívida de vocês será quitada para a glória do Senhor. Haverá justiça e poder de Deus sobre as vossas vidas. Você recebe na tua vida, meu amado irmão, que seja hoje a expressão espiritual desse jubileu, porque veja lá em Isaías 61:4, isso é para nós, diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque é isso que Jesus está citando lá diante daqueles homens, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Quanta gente está algemada, deprimida, pedindo para si a morte. Que a libertação de Cristo Jesus chegue à tua vida nesta manhã, e a apregoar o ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Amado, não guarde rancor, não guarde ira, não busque vingança própria. A vingança pertence ao Senhor. Nós veremos Deus agir. O mundo, no final das coisas, não será o término tudo em pizza. Há um trono, há um juiz, e Ele é reto e Ele é soberano. E a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Se você vai recebendo isso na tua vida, amado, diga: eu recebo, eu tomo posse, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados por quem? Era Jesus plantando a libertação na vida do seu povo.
Era Jesus plantando a restituição na vida do seu povo. Era Jesus plantando a libertação da alma e a cura, o pagamento da dívida. Era Jesus, o Messias, trazendo o ano aceitável do Senhor, que trouxe para a minha vida e para a tua vida também. E ele diz mais, versículo 4: e edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração. A história da tua família pode mudar através de você, amado. A história da tua genealogia, da tua casa, dos teus filhos, pode mudar através da tua vida, amado. Sê tu uma bênção para a tua casa. Que os teus filhos andem nos caminhos do Senhor, que os teus netos andem nos caminhos do Senhor, porque Ele plantou, o Messias está na tua vida, o poder do Messias está na tua vida. Você não está andando sozinho. Nós estamos aqui para dizer que o Espírito Santo que ungiu Jesus no batismo, a oração que Jesus estava fazendo como modelo, o início do ministério de Jesus, é este o poder que está sobre nós, é esta graça que está sobre nós. Nós não estamos tentando reformular as coisas do mundo na força da carne ou na força da religião, é na força do Jesus Cristo poderoso. Não é um trabalho fácil. Jesus foi rejeitado, a resistência humana vai ocorrer, mas há poder de Deus em nossa vida, amados. Então o Messias Jesus Cristo operou lá, libertando, curando, renovando vidas, e está operando nesta manhã na minha e na tua vida, amado. Então a obra de Jesus coloca em liberdade os oprimidos. Um ministério visível através das curas, através de exorcismos, ou seja, espírito maligno que é expulso em nome do Senhor Jesus. São sinais claros de quê, pastor, isso? Por que o pastor citou esses dois pontos específicos, as curas e os exorcismos? Por quê? Porque esses são sinais claros da implantação do reino de Deus. Onde Jesus entra, Satanás bate em retirada. Onde o templo do Espírito é templo do Espírito, Satanás não pode adentrar a vida, amado. Eu recebo esta palavra. Diga assim comigo, diga assim: eu creio que a minha vida e o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Jesus habita na minha vida. Eu sou de Deus. Amado, cada uma das células do teu corpo, até o teu DNA, tem a marca desse Deus triuno. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 4, 20 e 21. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Hoje, o que vocês estão esperando há tantos séculos, depois da Babilônia, o exílio, depois da Assíria, o exílio, depois de todos esses anos debaixo da chibata dos romanos, depois de todo o povo ter sido dispersado, depois de tantas e tantas agruras das vossas almas, hoje chegou o ano do jubileu, chegou o ano da restauração. Era um anúncio tremendo e radical e poderoso. Era o anúncio oficial do ministério de Jesus, dizendo oficialmente, inaugurando a era da graça de Deus. Aqueles que me ouvem neste lugar e pela internet, não permita que esta era se feche. A era da graça de Deus se fecha ou quando a gente morre, ou quando Jesus voltar. Aí vai se fechar a era da graça de Deus, porque virá a era do juízo de Deus. Mas hoje está na era da graça. Hoje é tempo de receber Jesus como teu Salvador. Hoje é tempo de receber Jesus como teu Senhor. Hoje é tempo de entregar a tua vida ao Mestre. Hoje
Hoje é tempo de dizer: Senhor, cumpre na minha casa o que o profeta Isaías declarou, que vem por meio de Jesus. Os lugares antigamente assolados serão restaurados de geração em geração. Que a partir da minha vida, a geração da minha casa seja uma bênção. Que a partir da minha vida, a geração da minha casa conheça Jesus. Que a partir da minha vida, meus filhos e netos entreguem sua vida a Jesus. Eu creio no ano aceitável do Senhor. Amém. Eu creio que o Brasil está debaixo da bênção do Senhor. Eu creio que Deus tem um plano para as nações. Ele não nos deixou só. Ele estava dizendo para os seus conterrâneos nazarenos: Jesus voltou para o ponto mais inflexível da história. Perante ele haveria maior resistência, que eram os seus conterrâneos, aqueles que o conheciam como o filho do carpinteiro, porque ali haveria um ponto inflexível para a sua mensagem. Mas foi a partir dali que ele mostrou a graça de Deus e mostrou o quanto nós podemos resistir à sua palavra, mas o quanto o poder dele e a graça é maior do que a nossa resistência. Por isso o evangelho sempre correu, por isso a igreja de Jesus sempre avançou. Satanás, esperando os seus momentos oportunos, como foi no deserto, sempre tentou o povo de Deus. Sempre passamos por provações debaixo do teste do nosso Pai, mas a mão da graça dele sempre estará estendida sobre nós. Vivemos o ano aceitável do Senhor. Vivemos o tempo da restauração de todas as coisas. Versículos 22 a 30 mostra a imagem da nossa resistência. Olha o que diz a palavra: todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras da graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, é isso que a gente quer ver. Faz aqui na terra. A gente quer ver para crer. Em outras palavras, e prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou, por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias. Nenhuma das viúvas de Israel, ninguém da terra de Israel, do próprio conterrâneo de Elias não foi a nenhuma delas. Elias foi a quem? A uma viúva de outra cidade, de Sidom, a viúva de Sarepta. Ele fez um milagre para gente estrangeiro. Por quê? Porque ali dentro havia resistência. Depois disse: havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu. Não havia? É verdade, mas nenhum deles foi purificado. Quem é que foi purificado? Naamã, o Ciro, um general de guerra, um homem sisudo de guerra de outro lugar. Ele é que recebeu a graça de Deus. E quando esses homens ouviram essas verdades na lata, todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Aqueles que outrora estavam maravilhados pela graça, agora estavam cheios de ira por causa da verdade. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por eles, retirou-se. Então você veja, ovelhinha, da admiração inicial, mas que era uma admiração superficial. Às vezes nós admiramos as coisas de Deus, admiramos as coisas, mas de forma superficial. O solo do coração daqueles homens estava rochoso. A familiaridade foi um problema para eles. Não aceitaram o profeta. E isso os levou à incredulidade, ao questionamento da autoridade messiânica de Jesus. Podemos refletir sobre a parábola do semeador. Qual é o estágio do nosso coração hoje? A respeito de Jesus como nosso Salvador, graças a Deus, já recebemos. Se você tem Jesus como teu Salvador, diga aí, graças a Deus, amém. Eu creio. Entretanto, amados, muitas vezes, por causa da nossa carne, rejeitamos o senhorio de Jesus.
Então, em qual estágio está o nosso coração? É solo rochoso que o sol queima e não tem raiz? É solo espinhoso que cresce os espinhos e sufoca a semente? É solo à beira do caminho que Satanás vem lá e rouba? Ou é solo que está atento à palavra, em oração, em meditação, em comunhão, solo fértil, para que esta palavra dê frutos na tua vida nesta manhã? Então Jesus confrontou o exclusivismo daquela congregação e mostrou como Deus havia abençoado os gentios fora da terra de Israel. Agostinho, um dos pais da igreja, diz que o povo ama a verdade quando esta o esclarece, mas odeia quando esta o acusa. A verdade de que a graça de Deus se estende a todos enfureceu a multidão em uma ira assassina. Mas esse episódio dramático que está destacando a perigosa colisão entre a verdade divina e o nosso preconceito, a nossa resistência, isso mostra para nós que nós devemos andar vigilantes nessa terra. Isso aqui não é só para os nazarenos, isso é para nós. Isso não é só para os nazarenos, foi para Pedro. Quando Senhor Jesus lhe deu uma visão de um lençol descendo com animais, e Jesus disse, mata e come. E Jesus teve que repetir isso por 3 vezes, e Pedro, resistindo a Jesus, disse, mas mestre, na minha boca nunca entrou nada impuro. E Jesus disse, não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. Jesus queria salvar os gentios. Obrigado, Jesus. Jesus tinha um plano com a minha vida e a tua. E no centro da religião, no centro da resistência humana, Jesus fulcralmente destruiu a resistência daquelas pessoas, e o evangelho chegou até nós. Mateus 28, 18 a 20, diz a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Ovelhinha amada, você não está sozinho. O mundo vai resistir, o mundo vai perseguir. Tentaram levar Jesus por cima do outeiro e precipitá-lo lá abaixo, e pelo seu poder miraculoso, ele de lá saiu. Jesus está com você, amado. Milagres de Deus vão te conceder livramentos. Milagres de Deus vão encher você de autoridade. Milagres de Deus vão usar a tua boca e a tua sabedoria. Um pequenino criado em Nazaré, filho de um carpinteiro e de uma Maria jovem tão humilde. Será que de lá pode sair um tão grande Messias esperado por séculos e séculos? Será que de lá pode sair alguém parecido com Moisés, o grande legislador de Israel? Pois lá estava quem era maior do que Moisés. Pois lá estava quem era maior do que Elias, e na tua vida está quem é maior do que o mundo, e este é Jesus Cristo de Nazaré. Então, ovelhinha, eu termino dizendo, como estamos respondendo à mensagem de Jesus? Abrimos nossos corações para a plenitude da graça em toda a sua amplitude? Ou permitimos que conceitos equivocados de uma religiosidade vazia e morta nos deixem cegos? Ou um secularismo frio deste mundo esfrie também o nosso amor, impedindo-nos de evangelizar a todos? Esses dias eu vi uma jovem dentro de um ônibus lotado, começando a falar de Jesus. Não tinha vergonha, não tinha medo e não tinha impedimentos. E Jesus estava usando aquela menina. Jesus pode usar você também. E eu termino com 2 Coríntios 4, 1 a 6. Que diz a palavra, pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos.
Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Jesus sabia diante de quem ele estava naquela sinagoga, mas ele manifestou a verdade. Houve resistência, mas ele venceu, e você vai vencer, amado. Você já venceu em nome de Jesus. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Quem ama Jesus nessa igreja? Internauta, você que está aí também, você ama Jesus? Versículo adiante. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação no conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Amado, Jesus está diante de nós. Jesus está presente em nossas vidas. Então receba a palavra, receba o evangelho. Leve adiante esse evangelho no poder de Cristo Jesus. Os nazarenos passaram da admiração à fúria. E isso é para nós somente um alerta e um lembrete, que nós não somos melhores do que eles. Portanto, que estejamos debaixo da unção do Espírito Santo que ungiu Jesus, que estejamos debaixo do espírito de oração ao qual Jesus estava no momento do batismo, que estejamos caminhando no brandir da espada que Jesus usou durante todos os 40 dias sendo tentado pelo deserto, e estejamos diante da sua coragem e autoridade messiânica, que diante daquela sinagoga que o rejeitou como Messias, mas Jesus não deixou de pregar a verdade libertadora. E assim, ovelhinha amada, como Jesus, um homem extremamente cortante pela palavra, fez a diferença na sua geração. Você e eu vamos anunciar o ano aceitável do Senhor. E no meio de toda a resistência, nós veremos pessoas salvas, restituídas, saradas, dívidas pagas diante de Deus e a salvação eterna. Por quê? Porque ali estava quem era maior do que Elias e Moisés. Ali estava quem era maior do que aquele que curou Naamã, aquele que foi usado para curar Naamã ou dar provisão para a viúva de Sarepta. Ali estava o Messias, o Jesus, o Deus encarnado, que está para sempre conosco. Ele está na tua vida, ovelhinha amada. Siga sempre com fé, sem medos, diante da resistência. O Espírito Santo vai abençoar a tua vida. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém.